Tá na aula com Júlio Reiser, República da Espada. Já ouviu falar sobre este momento da história do Brasil? É o primeiro momento da nossa história republicana. Você sabe que a República foi proclamada lá em 15 de novembro de 1889, quando o Marechal Deodoro da Fonseca, liderando aí os militares, sobe até o escritório do Visconde de Ouro Preto, entrega para ele um documento e diz: ó, está proclamada a República no Brasil. Vocês têm aí pouco tempo para vazar, principalmente a família imperial, e algumas medidas vão ser tomadas. Pois bem, começava nesse instante o chamado governo provisório da história do Brasil. Governo que vai durar aí de 1889 até 1891. A República foi proclamada, nossa forma de governo mudaria, mas alguns ajustes eram necessários, precisavam ser feitos aí. Então, após a proclamação, nós tivemos aí algumas mudanças imediatas, entre elas a mudança da forma de governo, também a destituição daquela assembleia, que era uma assembleia de deputados ainda da época imperial, e tivemos também um fiasco que foi a nossa primeira bandeira, porque a gente fez a proclamação da República sem uma bandeira. E aí a bandeira foi uma bandeira também provisória, muito criativa, olha só que interessante, bem criativa, bem diferente, né? Quem fez essa bandeira foi genial. Brincadeiras à parte, essa bandeira durou apenas 4 dias. E no dia 19 de novembro de 1889 temos a bandeira que a gente conhece com o lema Ordem e Progresso, que expressa muito bem as ideias positivistas que orientaram a proclamação da República no Brasil. Pois bem, a República foi proclamada, o governo provisório foi instaurado e, tão logo ele foi instalado, foi convocada uma Assembleia Constituinte, justamente para redigir uma Constituição para o Brasil, já que a Constituição de 1824, que era a Constituição em vigor, já não fazia mais sentido e ela tinha sido também, havia sido outorgada, imposta pelo imperador, e se fazia necessário uma Constituição mais, digamos, democrática. E aí veio a Constituição de 1891, que foi promulgada, tá certo? Ela não foi outorgada. Qual é a diferença? Promulgada significa que ela foi aprovada em Assembleia. E a Constituição de 1891, ela é a primeira Constituição da República do Brasil, a primeira Constituição republicana, mas a segunda Constituição do Brasil. E lá em 24 de fevereiro de 1891, com a Constituição de 1891, algumas mudanças foram feitas, mudanças importantes. Então você tinha a forma de governo, sendo agora a República, nós tínhamos um Estado, a forma de Estado federativo, o sistema político, ele seria presidencialista, o voto deixaria de ser o voto censitário, o voto agora seria o voto universal, mas só podiam votar os homens, estavam excluídos aí mendigos, padres, religiosos, analfabetos, entre outros, e mulheres também não podiam votar. Divisão em 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário, abolição do poder moderador, entre outras mudanças importantíssimas. Então essa Constituição de 1891, ela consagrava o regime republicano. E o Marechal Deodoro, que havia sido chefe do governo provisório, agora em 1891, lá no dia 25 de fevereiro, eu me lembro como se fosse hoje, ele foi eleito indiretamente para ser o presidente do Brasil. O primeiro presidente do Brasil, Marechal Deodoro da Fonseca. Só que o Marechal Deodoro já era um senhor de uma certa idade, já estava cansado. Ele havia combatido bons combates, já estava no exército há muito tempo e não tinha muita paciência para o viés democrático e para todos os trâmites que eram necessários. Ele já estava esgotado. E ele, conhecido como o Velho Marechal, assume o governo no Brasil, porém nós temos aí uma certa resistência em relação ao seu governo. E desde o início ele já começa a enfrentar essa resistência, já que a ideia para alguns grupos políticos no Brasil era que os militares proclamassem a República e depois saíssem, dando aí abertura para que os civis assumissem. Mas o Marechal Deodoro foi eleito pelo Congresso e começou a governar com forte oposição. Além do que também o seu vice, Floriano Peixoto, não era um vice aliado, era um vice da oposição. Sem contar que também o Brasil enfrentava uma crise econômica chamada crise do encilhamento, o superprocesso inflacionário, tivemos algumas revoltas militares, e aí o Marechal Deodoro, meio que indignado com tudo isso, resolveu dissolver o Congresso para tentar ajeitar as coisas de um jeito mais direto. Isso teve uma péssima repercussão e, para não ter que mandar uns 3, 4, 5 encontrar o Nosso Senhor, o Marechal Deodoro resolveu aí renunciar após a primeira revolta armada, para não ter o problema de uma guerra civil no Brasil. Pois bem, Marechal Deodoro renunciou. E agora, quem assume? Não, vamos convocar novas eleições, porque ainda não decorreu um ano de mando presidencial e ele renunciou. E a Constituição de 1891 é bem clara. Pois é, mas justamente por isso é que a gente vai fazer o contrário. Marechal Floriano Peixoto, que deveria convocar novas eleições, ele era o vice do Deodoro,
assumiu. Ele assumiu, e aí ele desagradou aqueles que eram aliados de Deodoro, desagradou os que eram aliados de Prudente de Moraes, que esperavam que agora os civis entrassem, e o Marechal Floriano Peixoto começa um governo que vai ficar conhecido como o governo do Marechal de Ferro. Ele restabelece algumas liberdades e alguns direitos, mas ele enfrenta forte oposição, inclusive outras revoltas políticas, também revoltas armadas, e ele teve que combater essas revoltas, inclusive a Revolução Federalista, que foi a grande marca no governo do Marechal Floriano Peixoto. E ele foi, contudo, enfrentou com mãos de ferro todos estes movimentos. Lá em 1894, quando todo mundo achava que ele ia permanecer no poder, aconteceu aquilo que ele já havia prometido, mas ninguém confiava no coitado Floriano, que era o quê? Convocação de eleições, e com as eleições, a vitória de Prudente de Moraes, sai o Marechal Floriano Peixoto e Prudente de Moraes assume como primeiro civil a ser presidente do Brasil. Por isso, os anos de 1891, ou melhor, de 1889 até 1894, são conhecidos aí como os anos da República da Espada. O correto é 1889 a 1891, governo provisório, 1891 a 1894, República da Espada, quando o Brasil foi governado por dois marechais. Um marechal de ferro, Floriano Peixoto, e um velho marechal, o Marechal Deodoro. Você sabia disso? Gostou desse conteúdo? Deixa o seu like, inscreva-se no canal. Aqui tá na aula com Júlio Reiser, onde você confere temas de história, sociologia, filosofia, sempre assim de forma direta, simples, sem muitas edições, porque eu não sou novo nisso. E aqui é para trazer o conteúdo de forma bem objetiva. Espero que você tenha gostado. Forte abraço e até o próximo vídeo.